O Deus que é bonzinho, entre aspas, e que o mundo quer, não é o Deus da Bíblia. Uma vez eu ouvi um pastor, um irmão, usou essa expressão: Deus não é bonzinho. Na semana passada nós começamos uma série de estudos no Evangelho de João, e nós vimos o capítulo 1, os versículos de 1 a 3, onde nós vemos ali que Jesus Cristo é Deus. João começa o seu Evangelho narrando e mostrando que Jesus não foi um profeta, não foi um homem de Deus, ele é Deus encarnado, ele é Deus encarnado. Ele está à direita do Deus Pai hoje, na glória. E um dia ele vai voltar como Deus encarnado para buscar todos aqueles que nele creem. Hoje nós vamos continuar estudando João, mas nós vamos dar um salto do capítulo 1 para o capítulo 3, um texto que nós conhecemos bem. Depois, se o Senhor permitir, nós vamos voltar com o tempo, sendo a vontade do Senhor, continuar no capítulo 1. Mas antes eu gostaria de ler com vocês o texto de Gálatas, no capítulo 4, versículo 16. Um texto que nós trabalhamos essa semana nos grupos, nas casas, em que Paulo escreve para os irmãos daquela igreja da Galácia, e aquela exortação não é somente para aqueles irmãos, ou não foi somente para eles, mas é para todos aqueles que creem em Cristo. E Paulo, ele faz uma pergunta que tem uma resposta já. Ele diz: eu tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade. Paulo escreve aquela carta exortando aqueles irmãos que haviam crido no Evangelho, mas que estavam sendo influenciados por ensinos contrários ao Evangelho. E eles estavam sendo influenciados, estavam praticando coisas que não tinham nada a ver com o Evangelho. E Paulo escreve por amor àqueles irmãos e os exorta, chamando para que eles voltassem para a pureza, para a centralidade do Evangelho. E aí então ele diz: irmãos, vocês acham que porque eu estou dizendo a verdade para vocês, é que eu sou inimigo de vocês? É claro que não. Porque eu amo vocês, é que eu estou dizendo a verdade para vocês. E essa relação na palavra de Deus, ela é íntima, ela percorre toda a Escritura, Gênesis, Apocalipse, amor e verdade. Não existe amor sem verdade. Por mais dura que a verdade às vezes pareça, ou seja, quando a gente ouve, ela tem um objetivo à luz da Escritura: amor. E eu queria que, durante esse tempo que nós vamos ter, que você considerasse tudo que nós vamos tratar, tendo esse texto como base. Tratar a verdade. Isso não significa que nós somos melhores e que nós somos inimigos, não, pelo contrário. É por amar que nós somos chamados para tratar com a verdade. E eu quero começar com 3 compreensões de líderes evangélicos que disseram ou escreveram isso, que nós vamos ver. E que com certeza algumas dessas compreensões se aplicam a alguns de nós, que são ensinos errados, e que nós precisamos ver, nós vamos rever isso, à luz da palavra. O primeiro foi de um bispo nos Estados Unidos, que há algum tempo disse, em uma entrevista com outras religiões, ele foi perguntado pelo apresentador do programa, uma rede nacional,
se Jesus era o único caminho para Deus. E ele disse assim: eu creio que Jesus é o caminho para os cristãos. Eu creio que a minha religião é a certa. Mas eu não digo que as demais estão erradas. Eu creio que meu Deus é grande o bastante para incluir todos os seres humanos que foram criados à sua imagem. E isso inclui as religiões que não são cristãs. Um bispo evangélico disse isso. A outra citação é de uma cantora de rock cristão e que há algum tempo assumiu a sua homossexualidade. Ela continua sendo uma cantora de rock cristão, mas assumiu a sua homossexualidade. E ela diz assim, quando entrevistada: o que Jesus ensinou é uma mensagem radical de boas-vindas, inclusão e amor. Eu tenho certeza de que Deus me ama do jeito que eu sou. E eu tenho um grande desejo de comunicar isso aos jovens. E ela diz que quer transformar a religião nesse conceito. E um outro é um diálogo entre um pastor e um evangélico. E esse evangélico escreve para esse pastor e ele relata: sou evangélico, casado com uma missionária que ama muito a Jesus. Descobrimos que estávamos grávidos de uma menina de 13 semanas e que é portadora da síndrome de Down. Procuramos um psicólogo amigo que é cristão e ele nos ajudou a decidir por interromper a gestação, pois o nascimento teria muito mais dor, tanto para nós quanto para o neném. Interromper a gestação é aborto. Será pecado? Temos esse direito? Por favor, me ajude a ter paz. E o pastor responde: sobre a sua questão, se é pecado ou não, digo-lhe com a minha consciência limpa diante de Deus, que se eu estivesse em situação semelhante, com todas as dores dessa vida, ainda assim aceitaria a sugestão do psicólogo e cristão. Receba todo o meu carinho e amor. Se de um lado nós temos hoje, que predomina em boa parte da igreja, ensinos e heréticos como prosperidade e confissão positiva, por outro, há hoje no evangelicalismo conceitos muito errados como esses aqui, ensinos errados como esses, e que se respaldam no amor, na graça e na bondade de Deus. Tudo isso aqui é porque Deus é amor. Provavelmente alguns, talvez aqui, pensem que por Deus ser amor, você pode fazer o que você quiser da sua vida. O fato é que o mundo entrou na igreja, não na igreja daqueles que creem de verdade, mas os conceitos do mundo entraram. E nós, às vezes, damos ouvidos a esses conceitos e não buscamos a resposta no único lugar que nós temos seguro, que é a palavra de Deus. Essas distorções vêm por falta de tempo com a palavra. Ao invés de eu buscar a palavra, isso é para mim e para você, termos tempo diante da palavra, dobrarmos os nossos joelhos e pedirmos para que Ele fale conosco, nós não fazemos isso. E quando ouvimos ensinos assim, nós achamos que eles são verdadeiros. É por falta de oração. Orarmos, termos tempo diante de Deus, meditarmos. E com isso, andando na presença de Deus, termos discernimento que é dado pelo Espírito Santo de Deus para saber que essas falas, por mais politicamente corretas que elas sejam, por mais bonitas que elas sejam, elas não retratam o Deus da Bíblia. E para nós podermos corrigir essa visão, nossa base, como sempre, é a palavra de Deus. Na dependência do Espírito Santo que ilumina a nossa compreensão para entendermos, e não somente entendermos, mas para obedecermos.
Por que eu coloquei esse bonzinho lá no início? Deus não é bom? Ele é bom. Nós vamos ver alguns textos que mostram os atributos de Deus. Atributos são características. Como Deus é, já que nós não o vemos, pelo menos por enquanto nós não vemos Jesus face a face, nós cremos em Deus, um Deus que é Espírito. Como nós não o vemos, nós temos que ver o que a Bíblia diz sobre quem Ele é, e ela cita os seus atributos que são características desse Deus. E Deus é bom. A palavra diz isso no Salmo 34, versículo 8. Porque a ideia é, mas Deus é bonzinho, Ele não é bom, não, Ele não é bonzinho, Ele é bom. E, aliás, Ele é o único bom. Jesus disse que não há nenhum bom, senão Deus. Salmo 34, 8 diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor aqui é o Senhor Deus, Jeová, o Deus Trino. Acontece que Deus não é somente bom, Ele é amor. Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Está descrito de maneira clara. Deus é amor. É característica inseparável de Deus. Ele é bom, só Ele é bom. Ele é amor, e esse amor, o amor sacrificial, só Ele pode produzir. Ele é amor. Mas Deus também não é somente bom e amor. Ele é misericordioso. Salmo 86, versículo 15, que diz: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Então, o Senhor Deus, Ele é bom, Ele é amor, por Ele ser amor, Ele é compassivo, Ele é rico em misericórdia. Esse é o Deus da Escritura. Ele também é gracioso. Salmo 63, versículo 3, diz que porque a tua graça, a graça de Deus é melhor que a vida. A graça de Deus é melhor que a vida. Esses são atributos, são características do Deus da Bíblia. Então, portanto, Ele é sim bom. Ele não é somente bom, Ele é amor, Ele é graça e Ele é misericórdia. É inegável, são inegáveis esses atributos de Deus. Mas há outros atributos. E que naquelas falas, nenhum desses outros atributos são tratados. Deus é bom, Deus é amor, Ele é cheio de misericórdia, Ele tem uma graça que é melhor que a vida, mas Deus é também santo. Levítico 19, 2 diz: sede santos ou sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Santo, a palavra santo significa separado. Separado do quê? De pecado. De qualquer forma de pecado. Deus não tem absolutamente nenhuma relação com o pecado. Ele não pode ter, porque Ele é santo. É impossível. Deus, portanto, Ele é santo. E por Ele ser santo, ainda que amor, Ele abomina o pecado. Deus odeia o pecado, e em todas as suas formas. Hebreus capítulo 1, versículos 8 e 9. E falando de Jesus, é o Deus encarnado Jesus, mas a respeito do Filho, diz, o Filho que diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todos sempre, cetro de equidade, de retidão, de justiça, de perfeição, é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade.
Iniquidade é uma outra palavra para pecado. Jesus odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Deus odeia, é o que a Bíblia diz. Além disso, Deus é justo. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Todos os seus caminhos são juízo. Todos os caminhos de Deus são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça. Ele é justo e reto. Deus é justo e reto. Nós não temos nenhuma compreensão do que significa cada um desses atributos de Deus. Nós temos alguns relances, mas nós não sabemos o que isso significa, nenhum deles. Deus é bom. Nós não sabemos porque nós somos maus em essência. Ah, mas eu faço coisas boas. Não faz coisas boas. Quando eu e você fazemos coisas boas, a parte de Cristo, nós temos um interesse por trás. Então, em essência, o bem que nós não fazemos não é bondade. Mas Deus é bom. Deus é amor. O amor de Deus, ele é o amor ágape, ele é um amor incondicional. Ele independe do objeto amado. Nós não amamos assim. Nosso amor é condicional. Depende do que eu vou ganhar em troca, ainda que eu diga que não. O amor de Deus não é assim. Deus ama, e nós vamos ver de maneira muito clara, o que nós jamais, todo ser humano que já pisou sobre a face da terra, jamais amaria. Ele é cheio de misericórdia. Cheio de misericórdia, a palavra de Deus diz que as misericórdias dele se renovam todas as manhãs. Ou seja, para eu e vocês que cremos em Cristo, todas as vezes, toda manhã, tem misericórdia para nós. Mas para nós estabelecemos limites, e são limites muitíssimo pequenos. Eu perdoo, mas olha lá, hein? E quando a gente quer estabelecer um padrão alto, é Pedro falando para Jesus: quantas vezes eu devo perdoar? 7, Senhor, 7 está bom. E Jesus fala 70 vezes 7. Então, nós não sabemos o que é misericórdia, nós não sabemos o que é bondade, nós não sabemos o que é amor, nós não sabemos o que é misericórdia, e graça também nós não sabemos. Nós fazemos por mérito. Você só passa de ano se for bem. Você só consegue um emprego se você for o melhor. Você só é chamado para jogar no time de futebol se você é craque ou dono da bola. É só mérito, tem alguma coisa por trás. Não tem nada a ver com graça. Mas Deus, a graça de Deus é melhor que a existência. Nós não sabemos o que é ser santo. E eu e você sabemos muito bem. Para e pensa hoje, como a sua vida manifestou santidade. Santidade total e plena. Nós não sabemos o que isso significa. Deus é totalmente separado do pecado. Nós não. Nós vamos ver como nós não somos. Deus odeia o pecado e nós nascemos amando o pecado. Nós não dizemos isso, mas as nossas práticas são contrárias àquilo que nós dizemos. Nós amamos o pecado, nascemos amando o pecado. Cada um tem o seu pecado particular. Mas nós amamos o pecado. Nós não odiamos. Justiça, então, nós temos hoje o padrão, a nossa justiça, que está aí para todo mundo ver no governo do nosso país. Esse é o nosso Supremo Tribunal. Essa é a justiça, esse é o máximo que o homem pode chegar. Então, eu creio que fica claro que eu e vocês, e nenhum ser humano sobre a face da terra,
filho de Adão, tem compreensão do que isso significa. Além disso, Deus não muda. A palavra de Deus diz que Ele é tão enfática em dizer que Deus não muda, que diz que não muda e não há sequer uma sombra de variação. Deus é amor, Ele é amor, assim como Ele é o eu sou, Ele sempre foi amor. Não muda. Não tem possibilidade de Deus amar mais ou menos, Ele ama, Ele é amor. Deus é gracioso, é misericordioso. Deus é santo e justo. O problema, especialmente naquelas citações, e às vezes quando nós ouvimos, é que parece que Deus, Ele é mais amor do que Ele é santo. E Ele é mais gracioso do que Ele é justo. Não. Deus é amor. Ele é bom, misericórdia e graça. Ele é santo, Ele odeia o pecado, Ele é justo. Não é um mais do que outro, e Ele não varia. Deus é. O amor de Deus jamais vai se sobrepor à sua verdade, porque Ele não muda. Nós não sabemos o que isso significa, porque nós somos volúveis. Depende da situação. Nós mudamos. Nós somos a metamorfose ambulante. Deus não. Deus não muda. Deus não negocia. Não abre mão de quem Ele é. Por que aquelas citações acontecem? Porque existe uma leitura seletiva da Escritura. Eu vou tratar disso, eu vou pegar esse texto, porque ele me convém. Eu não vou tratar do outro, porque do outro ele vai contra o que eu faço, o que eu penso, o que eu gosto. E todos nós, de uma forma ou de outra, fazemos isso. Mas Deus não é assim. Onde essa leitura seletiva, o amor de Deus supera tudo. O amor de Deus se sobrepõe a tudo, mesmo que nós ignoremos a existência de Deus. Mesmo que nós vivamos na prática deliberada do pecado, Ele nos ama mesmo assim. Mesmo que se rejeite a Cristo por amor ao pecado, Deus ama mesmo assim. Isso leva a erros como a ideia de que no final, por causa do amor de Deus, todo mundo vai ser salvo, mesmo aqueles que rejeitam a Cristo. Mas nada disso é verdade à luz do Deus da Bíblia, não no Deus do pregador Marco, do Deus da Bíblia. E quando alguém se opõe a esses ensinos, como a gente vê, é legalista, fundamentalista, tem prazer em falar do inferno. Nenhum cristão tem prazer em falar disso. Mas se a Bíblia está dizendo que tem, então deve ser dito. Se Jesus falou para temer aquele que pode, para não temermos aquele que pode matar o corpo, mas fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma, e quem faz isso é Jesus, se Ele disse isso, eu devo dizer. Ele tem esse propósito, Ele mandou falar. Como Ele vai agir usando isso, eu não sei. Mas Ele usa, porque é a palavra dEle. É difícil isso, irmãos. Por acaso me fiz de inimigo por dizer a verdade? É isso que Paulo perguntou. A grande questão é como Deus concilia os seus atributos. Como é que o Deus que é amor é santo e justo? Como é que Ele pode ser santo e justo ou amor, sem ferir a sua santidade, a sua justiça e o seu ódio pelo pecado? Essas respostas dizem assim: não, Deus deixa para lá o pecado. Mas isso não seria justo.
negaria a justiça de Deus, negaria a santidade de Deus. Como é que Deus concilia isso? E há um meio, um único meio. E esse meio, irmãos, não é pouca coisa, não é um conjunto de regras, não é uma religião, não é a religião cristã. Há inúmeros textos que mostram isso em toda a Escritura, mas eu gostaria, como nós estamos vendo João, capítulo 3, texto que nós conhecemos, versículos 16 até o versículo 20, nós vamos ler versículos 16 e 17, para nós mostrarmos ou vermos como a palavra de Deus concilia isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus é amor, por isso ele amou. Deus é gracioso, por isso ele dá. E Deus é bom para não condenar. Nós vemos nesses versos de maneira clara que Deus é amor, que Ele é graça e que Ele é bom. Mas Deus amou pessoas. O que tem de tão grandioso nesse amor? Aliás, afinal, eu e vocês, nós nos achamos boas pessoas. O que tem de tão grandioso em nos amar? Em Deus ter amado aqueles que recebem a Cristo? Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12, vai mostrar quem Deus amou. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Deus amou pessoas dessa estirpe. Ah, isso aí são os outros. Isso aí somos eu e você. Eu e você somos isso aqui. Eu busco a Deus. Se busca, louve o Senhor para sempre, porque foi Ele que buscou. Porque se não há quem busque a Deus e você busca hoje, alguma coisa aconteceu e não foi você. Outra coisa, nós não somos isso daqui por causa do meio. O meio que nos influenciou a sermos isso. Não, o meio é o que é por causa de nós. Não é a culpa dos meus pais. Não. Não é por causa do mal que nos fizeram. Não. Não é porque a culpa é de Deus. Não, a culpa é nossa. Nós somos isso aqui. Nós somos isso daqui. E há outros textos, em Romanos 3, se você quiser, por causa do nosso tempo não dá para ver todos. Porque nós somos pecadores e amamos o pecado. Mas como é que é? Pecadores, seja específico. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10, e Apocalipse 21, 8. Vou ler os dois textos. O que são pecados? E talvez você se identifique com alguns dessa lista aqui. Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. O reino de Deus é onde Deus reina. Deus reina, onde Ele reina, não há pecado, porque Ele odeia o pecado. Então, aqueles que vivem nessas práticas não estarão na presença de Deus. Apocalipse 21, 8. Os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam a feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. O que é esse lago de fogo e enxofre?
Aqueles que vivem nessas práticas e não creem em Cristo, estão separados do Deus que é santo, separado para sempre. Esse é o estado de todo ser humano descendente de Adão. Não tem nada de natural nisso aí. Isso não tem nada de natural. Conversa imoral, adultério, homossexualismo, avareza, mentira. Isso não tem nada de natural, mas todo mundo diz que é. Essas ações também não são estilo de vida, não são normais, não são problemas, não são dificuldades, não são limitações, não são desvios de comportamento, elas são pecados. Pecados. Palavra extremamente impopular, mas que mostram quem eu e vocês somos. São pecados que o Deus que é amor odeia. Ele odeia a iniquidade. Iniquidade é pecado. O Deus que é amor, que é graça, misericórdia e bondade, porque é santo, odeia pecado. Mas por que de forma tão pesada? Por que tem que ser desse jeito? Para que nós entendamos quem Deus amou. Para nós valorizarmos o amor, a gente precisa saber quem Ele amou. Para nós valorizarmos o Evangelho, que é a boa nova, a boa notícia, nós precisamos ouvir sobre nós a péssima notícia, que nós somos pecadores e muito pecadores. E não há nada que nós possamos fazer para mudar isso. Se a partir de agora você decidir que não vai mais pecar, não resolve mais. Você não vai conseguir fazer isso. Mas os seus alguns milhões de pecados que você já cometeu, já separam de Deus. Não há religião, nem essa aqui, que possa mudar quem quer que seja. Deus deu o seu Filho, que é Jesus, santo sem pecado, por pessoas que não são justas, não fazem o bem, não buscam a Deus, amam o pecado. Enquanto eu e vocês não tivermos consciência disso, nós vamos entender plenamente o que é o amor de Deus. Nós vamos dizer aquilo, que você pode viver na prática do pecado, que Deus te ama. Você pode rejeitar a Deus e ver na prática do pecado que Deus te ama. Mas então, se Deus fez isso, Ele mostrou o seu amor, a sua bondade, a sua graça e a sua misericórdia, então todos serão salvos. O versículo 18 do capítulo 3 de João responde: quem crê nele, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, quem crê nele, crê no Filho que é Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O amor de Deus vai salvar a todos? Não. Quem crê em Cristo não é condenado. Mas quem não crê, não é que vai ser condenado, já está condenado por causa dessa realidade de pecado que eu e você nascemos e cometemos. Deus está dizendo que só os que creem em Cristo e se arrependem. É impossível alguém que crê em Cristo, quando peca, dizer que é normal. Ah, Deus me ama, então eu vou fazer assim mesmo. Pecaremos, pois, para que essa superabundante graça
abunde? De jeito nenhum. É impossível, não porque alguém diga, mas porque o Espírito Santo que habita naquele que crê não compactua com isso. O que é receber a Cristo? Nós vimos que nós somos pecadores, que nós não podemos mudar isso. Mas a palavra de Deus diz que Ele amou pecadores, que deu o seu Filho por esses pecadores. E todo aquele que se arrepende dos seus pecados, crendo em Cristo para a salvação, recebe o perdão dos pecados por amor e de graça. Foi isso que Deus fez. Isso Ele fez por amor, de graça, e porque Ele é misericordioso, e porque Ele é bom. Mas todos são salvos? Todos recebem? Não. Deus não pode aceitar o pecado porque Ele é santo. Mas em Cristo nós vemos a justiça de Deus. Ele é justo. Eu não posso aceitar você, Marco, porque você é um pecador. Mas eu mando o meu filho sem pecado no seu lugar. Ele morre a morte que você deveria morrer, pelos seus pecados. Ele paga a sua dívida. Nele eu cumpro a minha justiça. Se você o receber, você é justificado, eu te aceito. A parte dele, isso é impossível. Como é que Deus concilia? Em Cristo. Em Cristo. Na cruz, Cristo veio e levou todos os nossos pecados. Todos eles, passados, presentes, futuros. Ele nos perdoou plenamente. Pela graça, nós somos salvos. Lá Ele colocou a sua justiça em Cristo. Agora, se nós não recebemos a Cristo, a justiça dele está sobre nós. E se está sobre nós, nós somos condenados. Mas Deus, Ele fez isso, mostrou seu amor, sua bondade, sua graça, sua misericórdia. Por que a maioria dos que ouvem rejeitam? Versículo 19. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por que as pessoas não recebem o evangelho? Porque elas amam o pecado. Amam o seu pecado. E elas amam o seu pecado e querem viver na prática do pecado. Então, para viverem na prática do pecado e serem aceitas por Deus, elas mudam o conceito do amor de Deus. Deus, tendo enviado o seu Filho ao mundo por amor e graça, misericórdia, o homem prefere o pecado. Aquela lista de pecados, rejeita a luz que é Cristo. Por quê? Como o homem pode continuar amando o pecado e rejeitando o amor de Deus? Versículos 20 e 21. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. E não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Todo aquele que pratica o pecado odeia a Cristo. A luz. Odeia a Deus. E não vai para a luz, porque sabe que se for para a luz, o seu pecado vai ser manifesto. Então ele opta por odiar a Deus e amar o pecado. Mas ele muda, ele diz que Deus ama mesmo assim, e que ele pode viver assim, na prática do pecado. Todo aquele que faz o mal, vive na prática do pecado, odeia a luz, que é Cristo, odeia a Deus, não vai para a luz. Agora, quem pratica a verdade vem para a luz. Mas quem pratica a verdade? Ninguém. Mas quando eu e você
se nós recebemos e nos arrependemos dos nossos pecados, a luz vem habitar em nós, a verdade que é Cristo vem habitar em nós, e Ele vai transformar, é Ele quem vai transformar as nossas práticas. E ainda que nesse processo eu peque, como eu já estou nele, eu sou perdoado pela sua graça, pela sua misericórdia. O mundo ama o pecado e odeia a luz. Então inventa um Deus que ame o pecado, e assim o mundo pode continuar no pecado. Em Cristo, Deus executou a sua justiça por pecadores como eu e você. Só há um meio, Cristo. Se eu e vocês não nos arrependermos crendo em Cristo como pagamento pelos nossos pecados, que Ele fez na cruz, por amor e de graça, nós estamos condenados, justamente condenados. Só há um meio, e esse meio é Jesus Cristo. E aí, não importa, mas eu sou muito pecador. Você não sabe como eu sou pecador. Você não sabe quantas vezes eu cometo esse pecado, eu já cometi esse pecado. Você não tem ideia. Eu não, mas Ele tem. E o amor dEle e a graça dEle, quando há arrependimento, não há limite de perdão. Quando o impedimento é nós amarmos o pecado. Mas quando eu digo, meu Deus, eu sou isso, tem misericórdia de mim, eu me arrependo dos meus inúmeros pecados, eu recebo o teu Filho. Ele pega os nossos pecados, lança no mais profundo abismo. O Deus que é Deus não se lembra mais deles. Na minha vida abundou o pecado, mas onde abundou o pecado, para aqueles que recebem a Cristo, superabundou a graça. Você já recebeu a Cristo? Houve um momento na sua vida que você reconheceu que é um pecador e foi diante de Deus e disse, Senhor Deus, a tua palavra diz que eu sou esse pecador e eu vejo isso nos meus atos. Eu sei que o Senhor odeia o pecado, mas a tua palavra diz que o Senhor me amou mesmo assim, que deu o seu Filho sem pecado, Deus encarnado por mim, então pecador. Tua palavra diz que Ele lá na cruz levou o meu pecado. No sangue derramado Ele me purifica de todos os meus pecados. E na sua ressurreição Ele me deu uma nova vida. Eu recebo a Cristo como meu Senhor e Salvador pela fé. Se você crê nisso, aí você está debaixo do amor de Deus. Mesmo que nós pequemos, nós estamos falando de perfeição, não existe perfeição. Mas mesmo que nós pequemos, o sacrifício de Cristo e o sangue de Cristo é suficientemente poderoso para nos perdoar de todos os nossos pecados. Você já recebeu a Cristo? Não uma religião. Houve um momento que chegou e falou para ele, Deus tem misericórdia de mim, me perdoa, eu creio no que Cristo fez por mim. Não tem palavras bonitas, é dizer isso. Mas eu não posso fazer você crer. Mas quando nós lançamos a palavra, nós cremos no poder da palavra mediante o Espírito, e não há coração duro que Deus não quebre e quebrante e leve ao chão para que haja arrependimento. Esse é o meu desejo para você. Que o Espírito Santo revele a Cristo, revele o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia e a sua justiça lá na cruz.